Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental PPGECA da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Dentro do cronograma de atividades realizada nesta disciplina, é um momento que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo relacionado com o conteúdo desta disciplina. A intenção é sociabilizar o conhecimento técnico e científico, trazer experiências, conectar pessoas, estimular o debate reflexivo, crítico e construtivo. Neste ano, o evento conta com 6 palestras, que ocorrem sempre nas quartas-feiras, às 19 horas. Hoje tenho o prazer e a honra de contar com a presença de Roneide Martins de Andrade, para proferir a palestra Análise Sintática da Integração da Comunidade de Rosa Mística com o Riacho das Piabas, em Campina Grande, Paraíba. Roneide Martins de Andrade é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da UFCG, tendo defendido seu mestrado em fevereiro deste ano, pelo mesmo programa. Roneide é também pesquisadora integrante do nosso Laboratório Espaços Livres Urbanos, LELU, desde 2022, tendo participado efetivamente da pesquisa Áreas Urbanas em Beira d'Água e publicado conosco diversos artigos sobre o Riacho das Piabas e sobre a comunidade de Rosa Mística. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para fazer as perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Depois abriremos para os demais participantes. Solicitamos que durante a apresentação todos os ouvintes mantenham os vídeos e áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e vídeos serão liberados. Então, gostaria de agradecer a Roneide por ter aceito meu convite, assim como todos os participantes que estão aqui presentes. Passo a palavra para a Roneide. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo ao professor Mauro, pelo convite, também agradecendo pela presença de cada um de vocês. Então, hoje vamos explorar uma questão fundamental para as cidades, que é a relação entre os ambientes urbanos e as águas, os corpos d'água. Então, vamos olhar mais de perto para a cidade de Campina Grande, em especial a comunidade de Rosa Mística e o Riacho das Piabas, para entender como a urbanização influencia esses recursos, e qual o impacto disso para a população e o meio ambiente. Hoje, o intuito é apresentar o meu trabalho de dissertação desenvolvido no meu mestrado, o qual tive a orientação do professor Mauro e com a orientação da professora Kainara. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a integração espacial e visual da comunidade de Rosa Mística com o Riacho das Piabas, na cidade de Campina Grande, utilizando a abordagem da teoria da sintaxe espacial. Acho que não está passando. Só um momentinho. Então, a relação entre as cidades e os rios, ela é longa e complexa, modada ao longo do tempo pelas necessidades humanas e pelas características naturais do corpo d'água. Então, historicamente, os rios, eles sempre foram essenciais para o desenvolvimento das cidades, fornecendo recursos, acesso e até mesmo a identidade local. Mas isso levanta uma pergunta: o que estamos fazendo para proteger as margens dos corpos d'água?
Então, se esses recursos naturais eles estiverem degradados, como a poluição nas águas, contaminação, poluição visual, odor, entre outros fatores, isso irá acarretar em um afastamento das pessoas com os rios, lagos e outros corpos d'água, né? Agora, caso considere o corpo d'água como elemento central, né, no planejamento e desenho do centro urbano, o mesmo irá proporcionar um maior contato entre o homem e a natureza, seja por práticas esportivas, lazer, contemplação, legibilidade e imagibilidade. Então, a água, ela sempre foi um bem escasso e precioso na cidade de Campina Grande, né? E aí, a partir da primeira metade do século XIX, açudes foram construídos para suprir as demandas crescentes de água, para o abastecimento da população. Então, o Riacho das Piabas é um dos mais importantes corpos hídricos da cidade, com quase 3 quilômetros de extensão, que corta a cidade, atravessando parte da região norte de Campina Grande e apresentando um contato direto com diversas classes sociais, tipologias construtivas e infraestruturas. E aí vai seguir o seu curso em direção ao sul, onde grande parte do riacho está canalizado, contido entre importantes artérias viárias da cidade, até desembocar no Açude Velho. Então, Rosa Mística, que foi a minha área de estudo, ela é uma comunidade que surgiu na década de 1940, com arrendamento e loteamento do terreno, o que era ocupada por matas e reservatórios de água. A comunidade Rosa Mística, inicialmente, ela era conhecida como Buraco da Gia. Ela se originou no fundo de vale, em meio de um ambiente de relevo acidentado, drenado pelo Riacho das Piabas, ficando os moradores mais suscetíveis a alagamento no período de chuva. E aí, com o passar dos anos, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, ela implementou a urbanização da favela do Buraco da Gia, em que uma parte da comunidade, por volta da década de 1980, buscando justamente melhorar esses aspectos socioambientais locais. No entanto, por falta de controle dessas novas ocupações que avançaram sobre o leito do Riacho das Piabas e na área de proteção permanente do Lozeiro, resultou em novos problemas, causando danos tanto ao corpo hídrico quanto à comunidade. Logo, as ocupações irregulares ao longo das margens do Riacho das Piabas, né, suscita preocupações consideráveis. Além de riscos iminentes de enchentes e deslizamentos enfrentados pelos residentes, essas ocupações, elas também restringem o acesso físico e visual das pessoas ao corpo d'água, prejudicando, assim, obviamente, uma conexão significativa com o riacho. Com isso, pela comunidade ser cortada pelo Riacho das Piabas, um importante corpo d'água para a cidade de Campina Grande, né, responsável pelo surgimento da cidade, surgiu o interesse de estudar a relação de Rosa Mística com o riacho, buscando assim entender o grau de integração dessa comunidade com o corpo d'água. E aqui eu trago um pouco do meu referencial teórico para vocês entenderem melhor a estrutura do meu trabalho. Os rios como elementos estruturadores da paisagem urbana. Então, a paisagem, ela trata-se de um conjunto de formas relacionadas entre o homem e a natureza, por meio de uma linha cronológica do tempo. Então, cada particularidade de como os corpos d'água se encontram com a paisagem urbana exibe um caráter como forma da paisagem, considerados como espinhas dorsais, né, para demonstrar, ver o desenvolvimento, né, nas margens. Então, Holanda, ele utiliza alguns aspectos para mostrar que a paisagem natural ou qualquer outro aspecto construído não se trata apenas de uma arquitetura, e sim pode ser definido como diversos outros elementos. E aí vai depender de como é lançado sobre o nosso olhar reflexivo. Então, Mello, ela vai trazer esses aspectos
né, para analisar as funções urbanas desempenhadas pelos espaços em margem dos corpos d'água. E aí temos os aspectos unitários, né, eles são funções humanas comuns, né, como abastecimento, higiene, pesca, recreação, irrigação, entre outros. Temos os aspectos bioclimáticos, então eles são desempenhados pelo conforto ambiental. Temos os aspectos econômicos, né, que refere-se às vertentes urbanísticas de desvalorização dos corpos d'água e das vertentes de valorização. Temos o aspecto sociológico, baseia-se na necessidade do convívio social do homem, né, com efeito de atração que os corpos d'água exercem sobre as pessoas. Temos os aspectos topoceptivos, trata-se de um desempenho especial quanto à questão da orientabilidade e a identificabilidade. Temos os aspectos afetivos, e aí relaciona-se ao modo de efetividade que as pessoas apresentam pelo lugar. Os aspectos simbólicos, que tem a capacidade de evocar outros elementos significativos, valores e até memórias. E os aspectos estéticos, né, como a valorização da paisagem urbana por meio de espelhos d'água vai contribuir para uma ligação entre a cidade e os corpos d'água. Tipologias configuracionais de espaços urbanos ribeirinhos. Conforme Benedite, né, as áreas que margeiam os corpos d'água, ela proporciona tanto a transformação como a formação das mesmas, né, através de conceitos de urbanidade e de interfaces com suas bases naturais. Porém, de acordo com Goski, a partir do momento que os rios urbanos eles são vistos como obstáculos, né, fundamental reintegrá-los, promovendo um acesso atraente e seguro. Com isso, Mello ela vai destacar as tipologias de configuração espacial das margens dos corpos d'água, as quais é apresentada em duas dimensões. A dimensão global, que caracteriza em três aspectos, onde ela vai analisar o porte da água. Então, ela vai analisar se o corpo d'água possui um grande porte ou um pequeno porte. A posição do corpo d'água em relação ao centro da cidade, se a cidade circunda o rio ou o rio circunda a cidade. E a localização da cidade em relação ao corpo d'água, ou seja, o corpo d'água ele fica afastado do centro urbano ou ele fica perto. E na dimensão local, o qual ela vai analisar o domínio, se é espaços de domínio privado ou de domínio público, a constitutividade, se esses espaços são desconstituídos ou se eles são constituídos, a acessibilidade física, se é de difícil acesso ou fácil acesso físico, a acessibilidade visual, se esses espaços permitem a visibilidade com o corpo d'água ou se impede, e a artificialidade, se eles são naturalizados ou artificializados. As áreas de preservação permanente. Então, de acordo com a Lei Federal número 12.651 de 2012, as APPs, elas são áreas protegidas, cobertas ou não, por vegetação nativa, que tem como função, né, ambiental preservar os recursos hídricos. De acordo com essa lei, as faixas marginais ela deve ter uma largura mínima de 30 metros para curso com uma largura de menos de 10 metros de largura. E aí diversas leis estabelecem diferentes larguras de faixas não edificantes, né, para diferentes fins. Tipo, a CONAMA ela estabelece uma largura mínima de 30 metros em áreas urbanas consolidadas. Já a lei de parcelamento do solo, as delimitações são de 15 metros de cada lado, independentemente da largura do corpo d'água. E mais recentemente, né, a lei 14.285, né, ela promoveu alterações nas leis das APPs. Então, os municípios brasileiros, ela pode usufruir sobre faixas marginais em cursos d'água nas regiões urbanas com dimensões e larguras diferentes, sem obrigatoriedade de um parâmetro mínimo. E aí vai depender apenas da definição de áreas urbanas consolidadas. A sintaxe espacial como ferramenta de análise configuracional, que essa, digamos, é a chave
da minha pesquisa. Então, a teoria da sintaxe espacial, ela foi criada por Bill Hill e seus colaboradores da Universidade de Londres no começo da década de 80, né, justamente com o intuito para compreender os diversos aspectos urbanos, como a acessibilidade e a distribuição do uso do solo. Então, a sintaxe, a análise sintática do espaço urbano, ela pode ser realizada a partir de diversas medidas. Né? Temos aí a integração, que ela é considerada a principal medida com relação às demais. Então, ela vai calcular o grau de acessibilidade que uma rua possui com relação às outras, né, no sistema urbano. E aí vai levar em consideração o número total de mudanças, né, de direção, ou seja, a quantidade de passo topológico que uma pessoa precisa percorrer. Também temos a medida escolha espacial, que trata-se de uma medida que é calcular o potencial de atravessamento de um determinado segmento a partir de todos os outros pontos, seja da origem, seja do destino. A inteligibilidade, que é uma propriedade sintática que evidencia as características cognitivas do sistema, e a conectividade, permite identificar quais relações possíveis que cada rua possui com relação às ruas vizinhas diretas, relacionada com o número de conexão. E aí, dentro da sintaxe espacial, temos a análise angular de segmentos. Então, ela se refere a um gráfico ponderado para calcular métricas sintáticas espaciais, em vez de medidas padrão não ponderado. E aí, duas medidas são representadas para análise de segmentos. Normalize Angular Integration, NAIN, que é a integração, e o Normalize Angular Choice, que é o NACH. E aí, as duas medidas, elas correspondem a dois elementos básicos de qualquer viagem, onde eu vou selecionar um destino de uma origem, no caso, a integração, e eu vou escolher uma rota, e assim, os espaços a serem percorridos entre a origem e o destino, no caso, Choice. E temos o VGA, que é a análise de gráfico visual, que também está dentro da sintaxe espacial. Então, trata-se de um método de intervisibilidade dos espaços urbanos. Então, baseia-se na lógica de uma análise isovística. Então, as propriedades do VGA, elas estão relacionadas às percepções espaciais, seja de movimento, localização e uso do espaço. E aí, essa análise, ela é aplicada em dois níveis diferentes. Ao nível dos olhos, impedindo da pessoa ver o que está do outro lado, e ao nível dos joelhos, impedindo da pessoa se mover. Na minha pesquisa, eu utilizei apenas as barreiras aos níveis dos olhos. E aí, eu trouxe um estudo feito por Silva e Barros Filhos, onde eles fizeram um estudo no Parque Everaldo Cruz. Não sei se vocês conheceram o parque antes dele passar por uma modificação, mas antes ele tinha essa representação aí. E aí, podia notar que as árvores, ela era distribuída em diferentes alturas do terreno, então criava barreiras visuais devido às suas copas, limitando a visibilidade do parque, né, para os observadores, localizada em áreas mais elevadas. Então, a presença excessiva dessas barreiras visuais e suas disposições no parque, arredores, elas reduzem a intervisibilidade. E aí vai gerar uma sensação de insegurança entre os frequentadores e diminuindo, assim, as interações sociais e a sensação de acolhimento, né, no ambiente. A minha área de estudo foi a comunidade Rosa Mística, que ela está localizada entre os bairros Louzeiro, Alto Branco e Conceição, né, na cidade de Campina Grande. Então, em 1950, o seu processo de ocupação se intensificou por meio de loteamentos clandestinos e outras formas de provisão de moradias. E aí, por meio de análises bibliográficas e visitas técnicas no local, né, constatou a degradação ambiental na comunidade Rosa Mística. A mesma, ela não apresenta uma relação positiva com o Riacho das Piavas, o que não favorece o acesso da população local a este corpo d'água. E, além disso, as infraestruturas existentes são precárias e a área ela está vulnerável a inundações e alagamentos. E aí existem problemas relacionados ao meio ambiente, né, poluição no riacho,
despejos de materiais sólidos próximo e dentro do corpo hídrico, o que vai prejudicar os moradores por meio de doenças e impedir que as águas da chuva possam escoar com facilidade. Também foi possível notar várias irregularidades no processo de ocupação do solo, incluindo casas que foram construídas dentro do corpo d'água. E aí é importante ressaltar que tais construções, elas não são resultado apenas das ações dos moradores, né? E sim por inúmeros fatores externos. No entanto, essas situações, né, obviamente, colocam os moradores em uma posição vulnerável, sujeita a diversos riscos e desafios decorrentes de uma localização inapropriada. E aí, em resposta desses desafios, a Secretaria de Planejamento e Gestão de Campina Grande, a CEPLAN, né, ela desenvolveu em 2022 um projeto de requalificação das margens do Riacho das Piabas. Esse projeto, ele atende às necessidades socioambientais da região, incorporando características específicas, né, no local, bem como elementos de um parque linear. O projeto, ele não foi executado, mas ele já revela uma mudança sustentável, porque ele propõe deixar o trecho do riacho que não está canalizado em natura e fazer um parque linear nas extremidades. Então, parte dos objetivos desse projeto é zonificar a bacia hidrográfica do Riacho das Piabas, estabelecer um sistema de drenagem urbana e garantir um acesso equitativo aos recursos naturais comuns e regenerar e reutilizar as áreas degradadas ambientais e socialmente, entre outros. Esse foi um fluxograma, né, que eu usei na metodologia para realizar a minha pesquisa. Além da coleta e através... Primeiro, teve a coleta e seleção de dados primários e secundários, depois elaboração de mapas já referenciados, e a partir daí, né, fez-se a análise configuracional, né, através dos princípios e medidas da teoria da sintaxe espacial, e em seguida a análise comportamental, onde elaborou-se e aplicou um questionário na comunidade Rosa Mística para entender, né, a percepção da população local, né, com o corpo d'água. E aí, através do resultado dessas duas análises, né, realizou uma avaliação da integração espacial da comunidade com o Riacho das Piabas. Então, inicialmente, né, foram elaborados os mapas de segmentos, que isso acontece quando as linhas axiais, elas são divididas em segmentos, né, de cada cruzamento com outras linhas. E o que seriam essas linhas axiais? As linhas axiais, elas são um conjunto de linhas de visão mais longa que indica um caminho de movimento de um determinado espaço dentro do ambiente construído. E aí, em seguida, foi calculada as medidas de Naim e de Nash. Então, os mapas, eles são apresentados por essa variação de cores, variando de cores mais frias, como o azul, o que significa que as ruas elas são mais segregadas, né, a cores mais quentes, como o vermelho, o que significa que as ruas são mais integradas. E aí, conforme Hilley, né, para análise da integração, os valores superiores a 1,67 significa que essas ruas elas são bem integradas. E abaixo de 1, são consideradas muito segregadas. Em seguida, aplicou-se as medidas global e local, ou seja, para as medidas Naim, Nash global, aplicou-se um raio N, o que calcula o número total que a direção muda com relação a todas as outras linhas axiais, no caso, com relação a Campina Grande. E para as medidas de Naim, Nash local, aplicou-se um raio 3, o que considera os valores, né, do conjunto de linhas axiais que estão até 3 passos topológicos de cada linha axial no sistema. E aí percebeu que tanto no mapa de Naim global como no mapa de Naim local verificou-se maior integração na parte central de Campina Grande, onde ficam as vias mais integradas da cidade. E para análise dos níveis de escolha, os mapas eles também são representados por uma variação de cores, né, variando das cores mais frias até as cores mais quentes.
De modo que os valores acima de 1,4 significa que a área possui um bom potencial de atravessamento, e para os valores abaixo de 0,8, possui um baixo potencial de escolha. E aí, para o mapa de Nash global, verificou-se uma boa pontuação de níveis de escolha no centro de Campina Grande e em ruas ao longo da cidade. Para o mapa de Nash local, verificou-se níveis de escolha altas em várias áreas pontuais da cidade. Algumas mais nas áreas centrais, outras também nos limites da cidade. E aí, além desses mapas, a ferramenta de interpolação também foi utilizada, né, na área de estudo e no seu entorno caminhado, que, de acordo com Barros Filhos, é um dos métodos de análise de padrões intraurbanos que visa identificar a dependência espacial entre as propriedades dos dados espaciais em relação à distância física, né, que os separa. Então, inicialmente, fez alguns testes de interpolação com tamanhos de pixels diferentes para verificar qual teria uma melhor representatividade com relação à comunidade. Porque o que percebeu que o melhor resultado foi obtido com pixel de tamanho de 50 metros, pois gera padrões espaciais não muito grandes nem muito pequenos para a área de estudo. Em seguida, fez-se um raio de 500 metros a partir do limite da comunidade. E esse raio, ele se refere a um entorno caminhável, ou seja, uma distância no qual uma pessoa ela está disposta a se deslocar a pé, né, no seu cotidiano. E aí, a partir disso, delimitou-se em 6 zonas. As 4 primeiras foram divididas de acordo com os pontos cardeais, incluindo o limite da comunidade Rosa Mística. A 5ª zona é a comunidade Rosa Mística e a 6ª é a área geral. E, por último, calculou-se a média de integração de cada, né, área, para identificar qual delas possuía maior integração espacial e comparar elas entre si. Além disso, também foi importante realizar uma análise dos aspectos de visibilidade na área de estudo. Então, inicialmente, fez 6 recortes sobre a área de estudo, de modo que cada recorte possui um raio de 100 metros, representando a área visível. Essa área ela passa a ser chamada de entorno visível, que se refere a uma distância onde se é possível observar e reconhecer pessoas em movimento. Em seguida, foram identificados, né, todos os elementos e espaços nos recortes desses entornos visíveis, considerados como barreiras ao nível dos olhos, ou seja, aqueles elementos cuja altura seja maior do que 1,5 metro, que vai impedir a visibilidade do riacho, né, pelas pessoas que frequentam a área de estudo. E aí foram identificadas as seguintes barreiras: arbustos altos, barraca, edificações com muros baixos, edificações sem lote, lotes com muros altos, mato do loseto, tapume e tronco de árvore. E aí, minha gente, é importante ressaltar que, para identificar essas barreiras aos níveis dos olhos, foi utilizada a ferramenta Street View, né? Porém, não sei se vocês conhecem essa área de estudo, a comunidade Rosa Mística, mas a comunidade Rosa Mística ela é bem dinâmica, principalmente no âmbito construtivo. Então, essas barreiras identificadas, elas podem passar por mudanças repentinas, modificando justamente essa representação dos parteogramas. E aí, posterior, através desses entornos visíveis, elaborou-se os mapas de conectividade e de integração, através da ferramenta DefMap, né, para identificar como cada entorno se comportava com relação ao Riacho das Piabas. Por último, criou-se uma tabela, né, com os indicadores sobre a quantidade de células visíveis de cada entorno, né, a média dos valores de integração e conectividade, a quantidade de células com maior integração e conectividade visual nos entornos, entre outros. Posterior, foi realizada uma análise comportamental, onde elaborou-se 33 perguntas objetivas e subjetivas, né, utilizando como referência a pesquisa desenvolvida por Mello, no qual ela utiliza 3 categorias para realizar esse questionário. Familiaridade, que se refere o quanto a população conhece o corpo d'água.
relações práticas e expressivas, explicando as razões de existir ou não familiaridade com o corpo d'água. E identidade, que se refere ao sentimento de pertença. E aí foi aplicado esse questionário, onde foi selecionado 50 moradias, né, representando uma quantidade de amostra aleatória simples, e aí englobou residências por toda a área de estudo, como mostra nessa figura. E, por último, realizou uma tabulação de dados, onde foi organizado todas as informações no Excel e gerou-se aí gráficos e quadros. Para assim chegarmos na última etapa metodológica, né, que é a avaliação da integração espacial da comunidade com o Riacho das Piabas. E a partir daí chegamos aos resultados de discussões. Aqui eu trouxe alguns resultados, né, da minha pesquisa para vocês. E aí, os resultados de discussões foram divididos em 3 tópicos, né, que são as investigações das análises, o qual comentei anteriormente, e a avaliação. Então, inicialmente, fez uma análise sucinta, identificando as tipologias configuracionais da área de estudo. Então, na dimensão global, né, verificou que o Riacho das Piabas, ele é de pequeno porte, né, então P2, porque por mais que ele é um dos principais corpo hídrico da cidade de Campina Grande, se a gente for comparar com outros rios, né, como o Rio Paraíba, Rio Taperoá, o Riacho das Piabas, ele é relativamente pequeno, certo? A cidade, ela é cortada pelo riacho, no caso, o rio circunda a cidade, L2, e uma de suas nascentes está localizada na Mata do Lozeiro, desaguando no Açude Velho, que é o cordão postal da cidade de Campina Grande, ocupando um lugar central na cidade, no caso, R1. Na dimensão local, a predominância são espaços fechados de domínio privado, D2, representando por lotes, né? Predomina-se também espaços desconstituídos, C2, ou seja, possui edificações com poucas entradas que cheguem até o riacho. As margens possuem fácil acesso físico, e aí eu irei mostrar mais adiante, de acordo com a análise ASA. Foram identificados tanto espaços que permitem a visibilidade do riacho, V1, como aqueles que impedem a sua visibilidade, V2, que esse também eu irei mostrar mais adiante, de acordo com o questionário aplicado. E foi verificado que a comunidade ela está dividida em 2 trechos. Um artificializado, que inicia na comunidade e deságua no Açude Velho, e o terceiro naturalizado, a partir da sua nascente da Mata do Lozeiro até o encontro do trecho canalizado. E aí, para análise, né, para a investigação da análise configuracional, identificou-se os valores de Nainash, tanto na escala global como na escala local, de acordo com os mapas que foi elaborado no QGIS. Então, a identificação dos baixos valores de integração global, destacado por esses tons mais claros e verdes nos mapas, aponta uma realidade preocupante, né? A segregação espacial da comunidade em relação ao restante da cidade. E aí, essa segregação, ela não apenas reflete uma divisão física do espaço, mas também tem implicações sociais, econômicas e ambientais significativas. No mapa de Nash Global, revela que esses valores, eles também são predominantemente baixos, né? Com a maioria dos segmentos de vias exibindo cores mais frias, como azul e verde, indicando uma preferência limitada pelos espaços, né, disponíveis. Destaca-se a presença de ruas próximas à comunidade Rosa Mística ao leste, que apresenta um alto nível de escolha, né, mesmo estando localizado dentro do bairro Alto Branco. Uma dessas ruas, perceba que chega até o limite da comunidade, né? E aí é importante ressaltar que apenas uma parte do Alto Branco demonstra esses altos níveis de escolha, exercendo uma influência positiva nessa região específica. No entanto, devido à distância em relação ao riacho,
né, a probabilidade de deslocamento até o corpo d'água é mínima, né, nessas regiões. Similar no mapa de NAI global, o mapa de integração local, ele revela uma quantidade significativa também de segmentos segregados, identificado por essas linhas, né, por tons de azul claro, de azul escuro. Essa segregação espacial não apenas reflete também a divisão física do espaço, mas também indica uma falta de integração, conexão entre os residentes dessa localidade. E no mapa de Nash local, nota-se que as ruas com os níveis mais elevados de escolha estão localizadas ao redor da área de estudo, o que tem um efeito positivo na vizinhança da comunidade. E aí a presença de níveis moderados e altos de escolha em algumas ruas próximas do corpo d'água, juntamente com as vias com alto nível de escolha que adentra na comunidade, pode influenciar positivamente a aproximação das pessoas com o riacho. E aí é interessante notar que foram identificados níveis mais altos de integração e de escolha nas áreas próximas do limite de rosa mística. E aí, diante disso, né, investigou o comportamento de um entorno maior na área de estudo através da técnica de interpolação. E aí foi elaborado mapas de interpolação, né, como falei na metodologia, para cada zona, onde identificou que os valores, eles variam entre 0,58 a 1,89, sendo os valores mais baixos representando por essas cores mais frias, né, indicando maior segregação na área, e os valores mais altos representando maior integração espacial, representando por cores mais quentes. E aí, conforme nessa tabela, perceba que a zona que apresenta uma maior média de integração é o sudoeste, né, com 1,08. E aí, corroborando com a representação visual da figura ao lado, onde ela é direcionada, onde mostra que as cores mais quentes, né, elas vão se intensificando à medida que se aproximam do centro da cidade de Campina Grande, né, que é a área onde a parte mais integrada da cidade. A zona sudeste, ela também demonstra boa integração, abrangendo os limites do entorno e seguindo, né, na mesma direção que as cores do sudoeste. Por outro lado, a zona nordeste, ela exibe a menor integração comparada às demais, devido justamente à sua localização, né, que abrange parte da Mata do Lozeiro, e também ela está localizada nos limites da cidade de Campina Grande. Similar, temos a zona noroeste, né, que ela também apresenta níveis de integração baixos, uma vez que abrange boa parte da Mata do Lozeiro. No que diz respeito à zona da comunidade Rosa Mística, percebe que sua média de integração é maior se comparada com o entorno geral, né, com 1,02. E aí o que pode ser atribuído pelo fato, né, dos maiores, o fato da maioria desses pixels do entorno geral, eles possuem valores baixos, né, especialmente na zona nordeste, resultando, obviamente, de uma média de integração de 1. E aí, em comparação a outras áreas, Rosa Mística, ela exibe uma integração média, né, boa, relativamente, o que pode influenciar seu desempenho futuro e promover uma maior utilização do riacho. Na investigação do VGA, elaborou-se inicialmente nessa tabela com de cada entorno visível, mostrando que os entornos que possuem uma maior quantidade de células visíveis é o 4, 5 e 6, e isso vai influenciar positivamente na visibilidade da área de estudo, o que não acontece nos entornos 1, 2 e 3. E aí, inicialmente, né, elaborou-se os mapas de conectividade, o qual as cores mais quentes significa que as áreas, elas possuem maior movimento de pessoas, maior copresença, maior interação social,
e mais, digamos assim, conflitos de fluxos. Também foi calculada a medida de integração, que vai calcular o menor número de passos ou etapa que a pessoa precisa percorrer de um lugar para outro. Voltando para os mapas de conectividade visual, a gente percebe que os entornos 4 e 5, eles apresentam uma quantidade de células com maior conectividade visual, né, em boa parte onde o Riacho das Piabas passa, né, possuindo assim poucas barreiras visuais no entorno do corpo d'água, garantindo uma boa visibilidade, o que vai favorecer exclusivamente a população que mora de frente a esse trecho e para os que passam, né, por esse local. No entorno 6, a gente percebe, né, um pequeno trecho onde passa o riacho, ela apresenta uma boa conectividade visual. Porém, né, percebe que esse trecho ele já está canalizado e aí faz com que distancie a relação entre o homem e a natureza. Os demais entornos, o trecho onde passa o Riacho das Piabas, a gente percebe que não possui uma boa conectividade visual, né? Pois edificações foram construídas muito próximo e de costa para o corpo d'água, né? E boa parte, né, dessa área também ela está delimitada pela Mata do Lozeiro. E aí isso faz com que esses moradores, eles se conectem menos, né, com o riacho e não apreciem adequadamente. Também, no momento em que essas casas elas ficam de costa para o corpo d'água, o seu potencial de ser visto como um elemento natural, estruturador da paisagem urbana, ele se perde, né? E as pessoas elas não conseguem se conectar com o mesmo. Nos mapas de integração visual, né, onde essas áreas elas são visualmente mais integradas, né, ou seja, elas têm mais chances de serem observadas, sendo mais acessíveis visualmente e exigindo menos mudanças de direção, né, para serem visualizadas. E aí verificou que aqui os entornos 4 e 6, eles possuem percentual de células com valores altos de integração, onde passa o Riacho das Piabas. E aí percebe que existe uma melhor distribuição de áreas com valores moderados, né, de integração visual ao longo do corpo d'água do que com relação aos valores de conectividade visual. E poucas áreas com valores muito altos em áreas pontuais. Né? O mapa de conectividade a gente viu, né, áreas mais pontuais. E esse representa uma melhor distribuição. E aí percebeu que os demais entornos, essa integração visual apresenta valores baixos, pois além, né, da existência do alto adensamento construtivo, com edificações irregulares, também há limitações de ruas com acesso até o riacho, provoca essa segregação visual, desfavorecendo, obviamente, né, a integração visual, né, das pessoas com o corpo d'água. Para a investigação de análise comportamental, né, através do questionário aplicado à comunidade Rosa Mística, no tópico de familiaridade, temos que a área de estudo, né, por ela se tratar de uma comunidade pequena, a maioria dos moradores, eles conseguiram identificar a existência do corpo d'água, né, e seu respectivo nome. Mesmo nos locais, é interessante que mesmo nos locais de aplicação considerados mais distantes, muitos dos entrevistados, eles consideraram morar perto do corpo d'água, pois para eles não era uma distância muito grande, né, que precisasse de um deslocamento maior. Também a maioria relataram morar de costa para o riacho, né, e aí acaba impactando, né, negativamente a percepção entre o homem e o corpo d'água. No entanto, a maioria consegue, sim, visualizar o corpo d'água todos os dias, seja através do desejo de ir às margens, ou até mesmo pelo seu deslocamento do dia a dia. No tópico de relações práticas e expressivas, observou, né, no aspecto funcional, como a maioria relataram frequentar as margens do riacho, logo existe
né, um certo envolvimento dessas pessoas com o riacho, seja por admiração, a sensação de se sentir bem, um encontro com amigos, entre outros. Né? Então, são características que, querendo ou não, envolvem o meio urbano com o corpo d'água, trazendo maior vitalidade. No aspecto sociológico, né, 84% responderam que não tem uma sensação de segurança ao estar na beira do riacho, por causa de alagamentos, enchentes, existência de animais perigosos, poluição, é uma área perigosa, entre outros. O que finda a recair no envolvimento dessas pessoas com o riacho, consequentemente perdendo o desejo, né, de contemplação do corpo d'água. Com relação aos aspectos bioclimáticos, 94% das pessoas afirmaram existir árvores na beira do riacho. Interessante que 56% disseram que essas árvores elas não são suficientes para o sombreamento do ambiente. E o resto disseram que são suficientes. E aí, essa análise ela pode ser verificada em 2 lugares diferentes ao longo do riacho, onde, perceba, de acordo com essa primeira imagem, existem áreas, né, que são mais sombreadas e outras onde o espaçamento entre as árvores é maior. E aí, dependendo de onde o observador esteja, o mesmo, ele terá uma opinião diferente. Com relação ao aspecto afetivo, as pessoas elas mostraram sentir mais indignação e medo pela área do que mesmo a afetividade, pois algumas relataram os impactos negativos que o corpo d'água vem, né, causando no decorrer dos anos, como inundações, poluições, doenças e outros. E aí percebe-se que quando o meio ambiente ele não é bem cuidado e preservado, não existe copresença, né? E as pessoas elas não se envolvem nessas áreas por não, né, sentirem apreciação. No aspecto estético, verificou-se que por mais o Riacho das Piabas, as suas margens está depreciado, esse ambiente ele vai servir de depósito de entulhos e lixo. Né? Os moradores também, eles afirmaram que a água tem mau cheiro, de modo que as pessoas, eles identificam as margens como um depósito de entulho, né? E aí vai, obviamente, desfavorecer o meio social. No aspecto perceptivo, os entrevistadores, eles se referiram ao Riacho das Piabas como um meio de atravessamento, para ir à padaria, o trabalho, levar o neto à creche, entre outros. Porém, por não existir uma ponte para atravessar o riacho, os mesmos eles sentem uma certa dificuldade, principalmente quando chove. E aí, detalhe que um dos entrevistados, ele até falou que uma vez aconteceu uma tempestade muito grande e ele não conseguiu voltar para casa. E aí teve que morar na casa, teve que dormir na casa de um parente. No aspecto simbólico, algumas pessoas lembraram de memórias positivas, né? Como antigamente as águas eram limpas, claras, já tomaram banho, bebia dessa água, pescava. E aí mostrou, né? O que mostrou o simbolismo, né? Que o corpo d'água, ele contribuiu para a história da paisagem da comunidade Rosa Mística. Porém, já outras pessoas contaram histórias negativas, como crianças mortas por serem carregadas pelo riacho ou por ingerir água do riacho, enchentes, homicídios e outros. E aí, como essas histórias são mais recentes, essas, né, negativas, percebeu que no decorrer da história, o simbolismo foi se perdendo, né? Foi perdendo a relação positiva e amigável entre a população com o Riacho das Piabas e se transformou apenas em traumas, né, de enchentes e mortes, né, nessa comunidade. E para o tópico de identidade, 64% das pessoas responderam que se o riacho não existisse, para eles não faria nenhuma diferença. E aí eles estariam livres de riscos, o riacho ele não serve mais para nada, pois não tem saneamento, não ia ter tanto lixo, entre outros. E aí percebe que a identidade do riacho se perdeu com o passar dos anos, né? Onde os moradores afirmam simplesmente não se interessar mais pelo corpo d'água. Porém, 30% responderam que faria diferença,
se o riacho não existisse. Pois para eles lembrava de sua infância, tinha a esperança dele voltar a ser limpo, né? Gostava de caminhar por ele, entre outros. Logo, esses moradores, eles demonstraram maior apreciação pelo corpo d'água. E aí foi possível, né, compreender, assim, de perto a percepção das pessoas quanto ao riacho, como ela se comporta, né, com a presença do corpo d'água, a sua dinamicidade, e o que os moradores realmente eles compreendem de melhor no rio urbano. E, por último, a avaliação da integração espacial da comunidade com o Riacho das Piabas. Então, no decorrer da história, problemas socioambientais decorrentes da poluição hídrica e de enchentes foram surgindo, né? Além da intensa ocupação irregular das margens ribeirinhas, e aí gerando esse impedimento, né? E dificultando o acesso físico e visual das pessoas com o corpo d'água. Isso vai contribuir significativamente para a degradação da paisagem, né, urbana, fazendo com que o riacho ele se torne um elemento paisagístico distante e desconectado com o resto da cidade. Né, podemos dizer abandonado, invisível e fadado, né, no esquecimento e na memória da população. Então, a análise configuracional revelou que, por mais que a comunidade esteja em uma área segregada da cidade de Campina Grande, existem alguns espaços que possuem alta integração visual e conectividade visual, influenciando essa visibilidade dos moradores com o riacho. Porém, como visto na análise comportamental, né, por essa área ela está bem degradada, apresentando mau cheiro, os moradores, eles simplesmente não têm nem o prazer, nem a alegria de observar e ficar perto do corpo d'água. E a sensação também de insegurança existente pelos moradores reflete também nos baixos níveis de integração e de escolha, né, investigada na análise angular de segmentos. Pois, minha gente, a partir do momento que uma área ela é bastante segregada e esquecida pelo poder público, a mesma ela fica mais propícia, obviamente, à degradação, né, causando depreciação pela área, o qual a própria comunidade ela começa a danificar o meio ambiente. Né? Com isso, percebeu que tanto a análise configuracional quanto a análise comportamental revelaram que a área de estudo não apresenta uma integração com o corpo d'água, deixando a população local desprovida de uma melhor comunicação com o corpo d'água, resultando que quando os rios urbanos eles são mal cuidados pelas sociedades, né, não conseguem expressar, obviamente, o seu bom desempenho, né, no meio social, impedindo a relação afável com as pessoas. Com isso, né, nessa minha pesquisa, concluiu-se que a área de estudo sob análise de angular de segmentos, a mesma espacialmente segregada, possui baixos níveis de NAI e NASH comparada com o centro da cidade. Essa segregação também é vista próxima das margens do riacho, mostrando que os níveis de integração e escolha entre a população e o corpo d'água, obviamente, são inferiores. Na análise de investigação, na análise do VGA, né, a comunidade, ela apresenta diferentes níveis de visibilidade, e aí vai possuir uma maior visibilidade no sul, né, da área, possuindo poucas barreiras ao nível dos olhos, o que deixa as margens do riacho bastante visível. Porém, quando vai para o norte da área de estudo, essas aglomerações, né, esses valores recaem justamente por causa dessas aglomerações próximas às margens do riacho, né, o que vai prejudicar a visibilidade dos que percorrem esses espaços. E com a análise comportamental, infelizmente, a gente percebe o desprezo vivenciado na área de estudo, né, mostrando a degradação ambiental do Riacho das Piabas e em suas margens. Isso faz com que a comunidade ela não tenha uma relação positiva com o corpo d'água, afastando-se do meio urbano e sendo esquecido pela população. Aqui eu trouxe algumas referências da minha pesquisa, também eu trouxe alguns dos meus trabalhos desenvolvidos
nesses anos. Esse primeiro não está a referência completa, mas é minha dissertação, o qual eu acabei de apresentar para vocês. Também foi desenvolvido esse artigo aqui, análise de visibilidade do Riacho das Piabas da comunidade Rosa Mística, o qual eu apresentei ano passado no Simpósio de Recursos Hídricos em Aracaju. Também foi desenvolvido outros trabalhos, o qual eu participo, né, desde 2022, do Lelu, junto com o Mauro, e aí esse foi a autora principal foi Renale, onde a gente analisou, fez um trabalho com relação aos entornos visíveis ribeirinhos, uma análise do Riacho das Piabas em Campina Grande. Também investigando a integração do Riacho das Piabas com o seu entorno, abordagem pela sintaxe espacial. E esses dois últimos, eles ainda não estão acessíveis, porque esse primeiro, eu vou apresentar ele agora no Simpósio de Recursos Hídricos em João Pessoa, e esse outro é o artigo que a gente submeteu na revista, né? Só que ainda está em análise, então ele ainda não está acessível ao público. E é isso, obrigada, minha gente. Obrigado, Roneide. Ótima apresentação aí, bem esclarecedora, e você dá faz uma síntese, né, bem de uma dissertação que tem muitas informações aí, né? Trabalhou com duas dimensões, tanto a dimensão social como a dimensão espacial, né? E essa relação entre essas dimensões. Então, um trabalho muito, muito amplo, né? Muito grande e completo. E teve também, né, vale salientar que a sua banca teve a presença aí de Sandra Mello, que é uma das referências, né, no Brasil sobre esse tema dessa relação da água com as cidades, né, e a tese dela, ela é uma referência muito importante para a sua pesquisa, né, e para outros trabalhos. Então, eu vou já abrir aqui para as perguntas, né, para não ficar estendendo muito, porque já vi aqui que tem algumas mãos levantadas, algumas mãozinhas levantadas aqui, né? Deixa eu ver aqui quem foi primeiro. Acho que foi Leonardo, não é isso? Ou foi Sonali? Leonardo, né? Leonardo, pode perguntar, Leonardo. Primeiro eu queria dar os parabéns, né, para a Roneide pela belíssima apresentação, que realmente essa área é uma área que carece de ser revitalizada. Eu achei interessante que ela trouxe a questão do parque, né? Eu não tinha esse conhecimento dessa proposta de implantação, que realmente traria vários benefícios para essa área. Esse apoio do poder público também é muito importante, como ela falou, nessas tomadas de decisão. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Nessa parte de análise de sintaxe espacial, eu queria saber de você, a partir de seus estudos, você colocou no trabalho o Nash e outro, né? Mas eu queria saber se você... Isso, Naim e o Nash. E eu queria saber se nas suas pesquisas você encontrou outras abordagens, outras análises, né, de sintaxe, e por que você escolheu usar essas? Se tiver mais, né? Acho que tem o outro INCH, né? E por que você escolheu usar essas nessa sua pesquisa? Obrigada, Leonardo. Então, existe outro, que é o INCH, né? Que é praticamente a junção da integração com a escolha. Inclusive, eu acho que eu não utilizei o INCH, acho que foi por falta de tempo mesmo, mas a gente está utilizando, inclusive agora,
na pesquisa. Você está inserido na pesquisa também, né? Nos parques aqui de Campina Grande. E a escolha primeiro, eu queria entender, né? Eu fui uma visita lá inicialmente, quando eu estava no projeto de pesquisa com o professor Mauro, né? O PIVIC 2022 a 2023. Então, a gente estava estudando o Riacho das Piabas. E aí eu fui, né, junto com o pessoal da Defesa Civil, eu fui fazer uma visita na comunidade Rosa Mística. E aí eu, digamos assim, me apaixonei, entre aspas, pelaquela área, porque a gente vê a precariedade. E aí eu conheci essas ferramentas, né, através do professor Mauro. Paguei uma disciplina na graduação de sintaxe espacial e eu achei elas importantes, né, para poder analisar lá na comunidade Rosa Mística, porque no meu pensar, ia dar um bom trabalho, porque através delas, obviamente, dava para analisar essa conectividade e essa integração, né, do riacho com a comunidade, entende? Então, meio que foi por essa causa. Ok, obrigado. Deixa eu só fazer duas colocações aqui. Primeiro, eu queria agradecer a presença do professor Veneziano, né, que está aqui, que fez até um comentário aqui, né. Se o professor puder também participar, será ótimo, né. Ele diz assim: é triste a segregação como limitação de nossa percepção socioambiental, mas é fato. Ótima pesquisa, parabéns, Roneide, né. Professor, realmente, professor que é um ativista aí que está sempre muito participante e preocupado aí com essa questão socioambiental, né, da comunidade, integrante da Arpia, né, da ONG Arpia, que também é nossa parceira nesses trabalhos na Rosa Mística. Eu queria também lembrar que o formulário aí de frequência, né, já está também aí disponibilizado no chat, né, para vocês preencherem, né, que é importante preencher essas presenças para depois obter o certificado, né, das palestras. Bom, eu vou passar aqui para a segunda pessoa que levantou aqui a mão, pelo que eu estou percebendo aqui, é Sonali, não é isso, Sonali? Sou eu. Pronto, Sonali, pode perguntar. Boa noite, Roneide, boa noite a todos. Muito interessante sua pesquisa. Eu gostei muito da análise sintática, né, e mais dessa percepção dos moradores. Você faz essa relação muito bem, realmente dá uma clareza realmente ao problema que existe na comunidade, né? É uma comunidade que carece de tudo, falando do saneamento básico, né, de todos os serviços de saneamento básico. E eu fiquei, assim, curiosa, você trouxe o Parque Linear, né, uma proposta da CEPLAN de um Parque Linear nessa área. Eu queria saber a tua opinião, assim, se essa proposta ela iria realmente resolver tanto a parte paisagística mesmo, mas a parte da vulnerabilidade dos moradores ali. Como é que você vê essa proposta, assim, da CEPLAN? Você tem alguma opinião a respeito? Então, assim, é uma ideia boa, né? Mas, além de implantar o Parque Linear, considero eu que seja muito importante ter uma educação ambiental, porque, assim, aplicando os questionários, eu percebi que a maioria, né, são pessoas leigas. Inclusive, tem muitas pessoas que acham que se canalizar o resto lá da parte que não está canalizada é a melhor solução, entende? Então, eles não têm essa consciência sustentável. Então, um parque linear
eu acho que tem que ser em conjunto com a comunidade. Não adianta só aplicar, colocar lá um parque linear. A proposta é muito boa, mas se não tiver, né, uma comunicação com os moradores, mostrando, conscientizando, mostrando, por que é que a gente vai colocar um parque linear e não terminar de canalizar, entende? Então, eu acho que sim, é uma boa ideia, mas tem que ter uma integração, uma estratégia entre o poder público e a comunidade, né, para dar certo, entende? Então, acho que falta também uma educação ambiental. Uma participação, é isso, Roneide, você diz. Uhum. Certo. A integração, no caso, né, dos moradores com o poder público. Isso, maior comunicação entre os dois. Uhum. Certo, obrigada. Nada. Vamos ver aqui, eu acho que agora é Ana Luísa, não é isso? Isso. Roneide, queria primeiro parabenizar a sua apresentação e seu trabalho. Muito bom ver a Rosa Mística por essa perspectiva, né? E só reafirma que o que a gente visualiza, que lá é uma área realmente que tem grandes precariedades e necessita de ajuda do poder público para realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu percebi que ao longo do seu trabalho, você estudou essa integração e a percepção das pessoas sobre o Riacho das Piabas. Mas eu queria saber, assim, como essa análise sintática que você fez, essa sintaxe espacial, ela pode contribuir também para a drenagem urbana, de forma geral. Certo. A sintaxe espacial, né, eu acho que ela pode contribuir no fato dela identificar padrões, né, de circulação e uso do espaço, né, que obviamente vai afetar diretamente no escoamento das águas pluviais. Então, ao eu utilizar a teoria da sintaxe, técnicas da sintaxe espacial, então é possível mapear essas áreas que estão mais conectadas e acessíveis dentro da cidade, bem como as vias, né, que concentra esse maior fluxo de pessoas e veículos. Então, essa concentração, né, de circulação, né, em certas vias pode também indicar qual delas possui maior impermeabilização do solo, né? O que, obviamente, que ocorre maior escoamento superficial, que vai aumentar esses riscos de enchentes. Então, ao eu identificar esses pontos, né, que são mais críticos, né, é possível propor soluções de engenharia urbana mais sustentáveis, que seria a instalação de pavimentos permeáveis, jardins de chuvas, entre outros. Entendi. No caso, seria, através da conectividade, identificar os pontos que tenham essas maiores conexões, né? Isso. Se tem maior fluxo de pessoas, obviamente, significa que existe maior impermeabilização do uso do solo. Entende? Sim, sim. Obrigada, Roneide. Nada. Eu vou colocar aqui a Aline de Barros, ela fez um comentário aqui. Se quiser falar também, Aline, pode, fique à vontade, viu? Mas ela coloca assim: quanto mais longe dos olhos do poder público, mais complicada o mais complicado melhoramento e incentivos de melhorias. É verdade, né? Quanto mais o Estado está distante, né, dessas áreas que são menos acessíveis, menos integradas com o resto da cidade, é mais difícil, né, mais complicado essa comunidade receber benefícios, melhoria do poder público, né? Isso a gente vê muito isso nas periferias aí nossas, né, das nossas cidades. Esse abandono, esse desprezo, né,
do poder público, que não tem muita visibilidade, até porque são áreas também que não interessam muito, né, a gente vê muito que existem muitos governos por aí que fazem muitas ações que são mais naquelas áreas que tem mais visibilidade, né, que vai atrair mais eleitores, né, vai atrair mais turistas, né, e às vezes esquece que dessas outras áreas aí que sofrem muito mais, né, e que ficam invisíveis. Deixa eu ver mais. Tem alguém mais que levantou a mão, que queria fazer alguma pergunta? Pode falar, Ana Luísa. Era só para complementar, assim, não é exatamente relacionado ao estudo de caso que ela fez, mas eu queria saber, assim, de que maneira essa análise sintática ela também pode ser integrada com técnicas de inteligência artificial, se existe hoje algumas maneiras de fazer essa integração entre essa sintaxe espacial e algumas técnicas de inteligência artificial. Se ela já pesquisou para ver como era que poderia, se existem essas técnicas que podem estar integradas. Então, Ana Luísa, assim, eu nunca pesquisei, não sabe? Eu nunca fui a fundo. Mas creio eu que eu acho que pode potencializar o entendimento, né, de padrões humanos complexos, são dados mais complexos, né? E eu acho que vai determinar uma análise mais precisa. Então, uma combinação de inteligência artificial com a sintaxe espacial, ela pode ser aplicada em análise, eu acho que de grandes quantidades de dados espaciais, porque, obviamente, ela vai ajudar a processar grandes volumes de dados espaciais, né? E relacionar, assim, com outros parâmetros de sintaxe espacial. Também eu acho que pode ajudar na detecção de problemas de acessibilidade, né? Eu acho que é possível monitorar, né, o monitoramento de uma cidade em tempo real. Assim, eu digo isso superficialmente porque eu ainda não tive o privilégio de ir atrás, de fazer essa combinação entre os dois, mas creio eu que seja isso. Entendi, Amelie. Obrigada, viu? Foi basicamente isso. Certo. Sonali? Quando você fala a respeito das faixas, né, as larguras das APPs, de ocupação das margens. Tanto tem o Código Florestal, tem a Lei de uso e parcelamento do solo, o Plano Diretor acho que também traz essa distância, né, de ocupação. Como isso, assim, na Rosa Mística, isso seria resolvido? Porque você tem ocupações muito próximas às margens, né, do riacho, e você não pode dar uma distância tão grande como prevista, por exemplo, no Código Florestal, né, acho que é 30 metros. Como isso, assim, interferiria nas ocupações irregulares e se tem alguma coisa a ver com a análise de visibilidade também que você fez, se levou em consideração essas faixas? Então, como seria resolvido? A primeira pergunta. Uhum. No projeto que a CEPLAN realizou, para poder resolver esse problema, o que eles fizeram? No projeto, eles realocam essas casas que estão na beira e dentro do Riacho das Piabas e eles realoca para outro lugar. Depois eu posso até mostrar aqui o projeto para vocês. E eles vão realocar essas casas porque não pode, né? Essas casas, esses moradores, eles estão em risco constante. Então, não pode. Então,
para resolver esse problema, a CEPLAN ele realizou esse projeto. Essas casas, elas serão realocadas para outro local, que fica ali mais próximo da Mata do Lozeiro. E a segunda, a questão da visibilidade. Então, influencia a questão da visibilidade, né? Porque elas estão ali impactando a visibilidade das pessoas com o corpo d'água. E aí a gente percebe naqueles primeiros entornos visíveis que a população, elas não tem um contato direto com o corpo d'água, porque as casas, elas foram construídas, além de próximo e dentro, elas estão de costa para o corpo d'água. Então, aí não tem nenhuma visibilidade com o corpo d'água, entende? Então, influencia sim. Certo, obrigada, viu? Nada. Essa preocupação, né, com a visibilidade, né, e acessibilidade é uma preocupação que muitas vezes a gente se preocupa com a questão dos alagamentos, se preocupa com a questão do risco, né, que aqueles moradores ali estão sujeitos devido a esses alagamentos, mas a gente muitas vezes esquece que o riacho ele tem uma identidade, ele tem uma importância muito grande nessa identidade daquele lugar, né? Porque as pessoas, né? Inclusive achei interessante na pesquisa de Ronei, as primeiras perguntas, teve os moradores mais antigos, né, Ronei? Eles falam muito do riacho como uma coisa positiva, como a possibilidade que tinha antes das pessoas pescarem, de tomarem banho, e aí com o tempo, né, os moradores mais novos e mesmo os moradores mais antigos, com as mudanças que ocorreram na área, eles começam a perceber aquele lugar como algo negativo, não positivo. Então, teve uma mudança, né, de percepção com essas intervenções que foram ocorrendo, essa ocupação que foi aumentando, foi se adensando mais aquela área, e o corpo d'água foi ficando mais desprezado, né, foi ficando mais abandonado e mais rejeitado, né, vamos dizer assim, pela maioria dos moradores. Mas existe ainda aquelas boas lembranças, né, que é uma coisa que poderia muito bem ser retomada, resgatada, né, se você tivesse uma proximidade, se essa proximidade com o corpo d'água fosse resgatada, né, se fosse novamente as pessoas tivessem essa acessibilidade e visibilidade maior essa relação maior com a água, né, do que tem atualmente. É claro que aí precisaria fazer um tratamento, né, não é só você melhorar a visibilidade, melhorar a acessibilidade, mas tem que fazer todo um tratamento também de despoluição, né, de equipamentos ali de lazer nas margens do riacho, né. Precisa algumas casas que estão ali em situações mais prioritárias saírem as famílias serem relocadas, né, para algumas outras localizações próximas, mas que não percam essas relações que já foram construídas, essas relações sociais que esses laços sociais que já se consolidaram naquela área, né? Então há formas de melhorar isso e é possível, só que a prefeitura realmente até agora, né, a gente tem esse projeto é um projeto já de 2022, não é isso, Ronei? Já faz um tempinho e que não tem ainda nenhuma perspectiva de quando isso vai ser realmente efetivado, concretizado nesse projeto.
Eu quero passar aqui para Emídio Ricarte. Pode falar, Emílio. Só um momento, professor, que eu vou fazer a tradução direta dele, tá? Tá bom. Primeiramente, é um prazer lhe conhecer, professor Mauro. Essa palestra, o tema da palestra é importantíssimo, né? A questão das lutas, porque é possível perceber várias situações, por exemplo, que tem a questão do canal, né? Nos bairros aqui de Campina Grande, que tem essa dificuldade, né? Tem, por exemplo, questão de sujeira da água, mas às vezes é possível, por exemplo, perceber por uma mudança climática, com chuvas muito fortes, né? Consequências. Eu estive pensando sobre a proposta, né, de questão de reforma, por exemplo, do Rio, enquanto o apoio do meio ambiente, né, por exemplo, para um reforço da área verde, por exemplo. A questão do parque também, a proposta é interessante, é uma proposta muito interessante, mas infelizmente que o governo ele não resolve, né? Existem propostas interessantes, mas em relação à atitude, né, infelizmente não acontecem. Passa o tempo e as pessoas vão reclamando, mas infelizmente não muda, né? É necessário essas questões, porque a questão da prioridade, né, priorizar a saúde, as pessoas que moram perto do rio, com água suja, né, por exemplo, tem essa questão prejudicada, né? Eu estava vendo uma questão lá em São Paulo, por exemplo, perto do rio Tietê, né? A questão de alagamento acontece frequentemente, né? Aí eu parei e pensei, nossa, parece muito com a situação aqui de Campina Grande, com a questão do canal de Bodocongó, por exemplo. Tem muito problema sério, né, no momento de mudanças climáticas com chuvas que acontecem esses alagamentos, né? As pessoas por perto, às vezes, por exemplo, com roupas, por exemplo, short, né, tiver contato com a pele, né, afeta muito a questão da saúde, né? E eu estive pensando, por exemplo, às vezes a pessoa pode organizar essa proposta, tudo certo, para tentar produzir a limpeza do canal, mas, por exemplo, com a questão do alagamento, aí prejudica, né, o acontecimento. Mas o uso de uma área verde, por exemplo, é interessante para uma fixação maior do solo, né? Porque dá um apoio melhor, uma questão de cuidado com o projeto, digamos assim, a realização. Mas eu tenho uma pergunta. Já aconteceu na produção de um projeto, por exemplo, para uma reforma de rio, que a prefeitura realmente resolveu, por exemplo? Eu vou pedir que ele repita a pergunta só de novo para que eu garanta que a informação vá certa. É uma curiosidade minha, gostaria de saber. Por exemplo, um grupo de arquitetura, de arquitetos, por exemplo, eles já conseguiram apresentar à prefeitura, por exemplo, uma proposta para tentar que a prefeitura realmente aceitou a proposta e realizou o investimento, por exemplo. Já tem algum histórico nesse sentido de resolução dessa questão? Certo. Eu não tenho, eu acho que não tem. Se tiver, eu não estou informando, eu não sei lhe responder. Eu acho que, assim, até então, quando eu fui aplicar questionário e tudo mais, os moradores não sabiam, inclusive os moradores não sabiam nem desse projeto da prefeitura. Entende? Eu acho que não tem. Mas, não tem em Campina Grande, né? Isso, não tem em Campina Grande. Pelo menos na área de estudo onde eu realizei essa pesquisa, considero eu que não tem. Eu, pelo menos, não sei, entende? Agora, no Brasil, Emílio, tem sim, no Brasil e no mundo, né? No exterior, a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? Tem no Brasil, Sorocaba, o Rio Sorocaba, foi uma intervenção que fizeram de um parque linear
E esse parque linear, ele tem essa preocupação com um solo permeável, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, quando a gente, que é uma crítica até que Sandra Mello faz, porque muitas vezes existe uma visão do ambientalista de que você precisa, que por isso que é chamado de Código Florestal, né? Essa lei que as margens tem que ser uma faixa de APP, mas a faixa de APP, que é uma área que é para ser protegida, que é importante que seja protegida para poder garantir a mata ciliar e evitar o assoreamento dos corpos d'água, a permeabilidade do solo, né? A mata ciliar tem uma função muito importante ambiental, mas ela não pode ser vista nas cidades como algo que não pode, que tem que ficar distante da população. Não, as pessoas precisam ter esse contato com a água, se aproximar da água, né? Isso é muito importante para criar uma memória, criar uma identidade com aquele lugar, uma área que possa oferecer lazer, recreação, contato com a natureza, saúde para as pessoas. Agora, isso tem que ser um trabalho que seja pensado juntamente com a questão da saúde, de se preocupar com essa questão da despoluição da água, né? E aí a gente tem alguns casos que são poucos, que são também assim pontuais, mas que vem sendo ultimamente sendo bem, vamos dizer assim, procurado ser desenvolvido em diversas cidades. Essa mentalidade tem mudado muito das frentes, a pensar muito na relação da frente d'água, né, das frentes d'água, dessa relação com a água, a relação do rio com as pessoas. O Recife também tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos num projeto Capibaribe, do Rio Capibaribe, recentemente, que tem alguns bons exemplos também. E tem também no exterior, né? Aí tem alguns casos exitosos nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, tem nesses países mais desenvolvidos, né? Já existe uma mentalidade de maior preocupação com essa questão. E um bom exemplo também é de Seul, na Coreia do Sul, né? Que é um rio que estava totalmente enterrado e foi desenterrado da cidade, e aí esse rio, sobre esse rio tinha sido construído um elevado, um viaduto, e esse elevado foi demolido e o rio voltou a se tornar visível para a cidade e se tornou um parque linear. Né? Foi uma obra foi uma intervenção de grande porte, mas que é uma das referências mais importantes atualmente, assim, quanto à intervenção de rios para torná-los mais voltados para as pessoas, torná-los parques, né? Parques lineares que podem ser utilizados, apropriados pelas pessoas. Então, isso, a gente tem alguns exemplos, né? Tem também em Singapura, tem outras cidades de muitas soluções aí baseadas na natureza, né? Que tem essa preocupação, não apenas de grandes obras, né, de infraestrutura como essa que eu estou falando de Seul, mas existem outras também que têm sido tem se obtido alguns êxitos, alguns resultados, né? E eu acho que é uma tendência mundial, né, que isso aconteça em diversas cidades, né, inclusive chegar aqui no Brasil também, né, como a gente já tem alguns poucos casos.
Deixa eu ver aqui quem é que está na lista, né? Que eu acho que o professor veneziano tinha levantado a mão, né? Deixa eu ver aqui a ordem como é que ficou. Então, acho que é o professor veneziano. Pode falar, professor. Olá, boa noite. Mauro, Roneide, estendido a todos. Avaliar que é muito importante essas pesquisas, a pesquisa que Roneide elaborou, que traz uma percepção bem diferenciada sobre a região, né, aos olhares da comunidade, de um modo em geral, como você nos trouxe, Roneide, com a sua orientação, Mauro, é muito importante. E essa visibilidade, ela tem crescido aos poucos em Campina Grande, não é? E como você trouxe a ideia da educação ambiental, Roneide, que ela é extremamente importante, claro, na educação básica, não é? Para chamar a atenção da cidadania, né, para a percepção de como as pessoas enxergam o seu entorno. Isso é salutar, não é? Então, fico aqui lembrando que nós tivemos um encontro no Dia Mundial do Meio Ambiente e que agora eu vejo a sua defesa, a sua pesquisa, os trabalhos que você chamou a atenção, que já foram publicados com o Mauro, não é? Trazendo visibilidade para essa região e se conectando com o Riacho, não é? O Riacho agora, vamos dizer, podendo ser enxergado como um sistema hidrográfico, né? Um sistema maior. E aqui na cidade de Campina Grande, a percepção, ela, vamos dizer, que ainda está engatinhando, não é? Em relação a esse trecho do Rosa Mística com a Mata do Louzeiro, né, que faz o sistema com o Riacho das Piabas, o riacho que tem, claro, 2/3 de sua morfometria, de sua área espacial urbanizado, mas que ainda tem mais de 500 hectares de áreas nativas, não é? De áreas onde se encerra a Mata Atlântica e se encerra a Caatinga. Então, você tem representantes florísticos e faunísticos de extrema importância para o equilíbrio ecológico. É uma área que não somente a questão da história que associa o início do povoamento de Campina Grande no Açude Velho, mas também dialoga do ponto de vista com a geografia, no tocante em que as nascentes que estão numa cota de altitude mais elevada, aí já beirando aqui Genipapo, entre Lagoa Seca e Puxinanã, elas oportunizam serviços ecossistêmicos para a cidade, para a urbanização, serviços, por exemplo, de regulação climática, serviços de polinização e outros serviços que depois se traduzem em serviços ambientais, não é? Como, por exemplo, essa água e uma percepção de que essa água, parte das muitas nascentes de água, Mauro, são de água doce e que são desejáveis ao consumo pelas suas características físico-químicas, não é? Claro que microbiologicamente estão contaminadas com coliformes, com Escherichia, mas do ponto de vista físico-químico são águas portadoras de nutrientes, né, de cadeias que são desejáveis, que estão no rol das águas de excelência, né, ou seja, das águas moles. Então, Campina Grande ainda tem essas águas moles que antes eram centenas de nascentes, mas que, por conta do desmatamento, não é,
E aí o rapaz que falou agora, que o intérprete nos trouxe a atenção dele, ele associou com as áreas verdes, e essas áreas verdes são de extrema importância, não é? Para a qualidade de vida das comunidades do Rosa Mística, mas da cidade de um modo geral, não é? Esse é um ponto. Outro ponto é da percepção. Então, na cidade de Campina Grande, a gente ainda tem as autoridades, os candidatos, os prefeitos, se referindo ainda ao Riacho e ao Rio Bodocongó como canais, não é? E isso traduz vamos dizer, uma desimportância dessas ambiências e meio que deixa à toa, não é? Então, assim, a ressignificação desse sistema ambiental e socioeconômico, ela é basal para que os tomadores de decisão percebam que essas regiões, elas podem se traduzir em qualidade de vida para as comunidades e principalmente em oportunidades econômicas, não é? E eu não sei, Mauro, se pudesse, respondendo ao que o garoto aqui para Campina Grande, tão preocupado, falava, se existisse algum projeto, e eu sonho, Mauro, que pudesse, a partir de um esforço interdisciplinar, eu pudesse dizer centros, intercursos, dosar uma proposta em que Campina Grande pudesse proteger esses serviços ambientais, esse mosaico de área verde, ainda, não é? Como uma oportunidade de uma Floresta da Tijuca para Campina Grande, não é? Como uma oportunidade de ganho, não é? Então, talvez, Mauro, eu acho que isso para uma pessoa, para um pesquisador só, não fosse suficiente, não é? Mas talvez biólogos, arquitetos, não é? Enfim, a turma ali da arte mídia pudesse, numa peregrinação da universidade, com seu papel social, pudesse talvez se esforçar numa proposta para Campina Grande, né? Então, vamos imaginar que daqui a 20 anos, como estará esse sistema, daqui a 50 anos, com as mudanças climáticas, como é que isso pode estar, não é? E talvez, Mauro, seja possível, não é, pelo menos em médio prazo, com essas pesquisas que estão sendo feitas, os esforços que você tem dado, não é? Que outros professores da arquitetura também, no campo da visibilidade, possa chamar a atenção, né, e possa convencer que investir nessa região é uma saída ecologicamente inteligente para Campina Grande. Eu peço desculpa, talvez tenha centralizado a fala, foi aí de vez, mas parabéns a você, Mauro, a Roneide, e a todos que fizeram aí uma discussão tão gratificante. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, veneziano. Não concordo plenamente com você. Eu concordo demais com essa necessidade dessa interdisciplinaridade, né? Porque são diversos campos aí que estão envolvidos, né? Como o Roneide estava apresentando, tem a questão ambiental, tem a questão social também, né? Tem a questão econômica. Então, são diversas dimensões, né, que estão aí envolvidas e que uma pessoa só, um campo disciplinar só, não consegue dar conta disso, né? É preciso a ajuda de todos esses profissionais que estão envolvidos aí, que podem contribuir com isso. Eu não sei, eu acho que deixa eu ver o nome dele, eu acho que cadê ele? Emílio, né? Emílio ia fazer alguma pergunta aí, levantou a mão dele. Você quer falar, Emílio? Não tenho mais nenhuma colocação, não, nenhuma pergunta. Ah, tá bom. Professor veneziano, obrigado pela sua participação também, e Emílio, né, pela excelente
participação. Alguém mais queria fazer alguma colocação, alguma pergunta? Leonardo. Roneide, eu só fiquei com uma dúvida, assim, porque você fez um questionário, né, e acho que não adentrou tanto nessa questão de como foi feito esse questionário, né, como foi o acesso lá, as principais dificuldades que você teve, se você foi só, se você foi com equipe, né, como é que era essa questão do acesso seu lá na comunidade para falar com as pessoas, né, e se a questão da receptividade dessas pessoas, como era, queria que você falasse um pouco sobre essa parte do questionário que você fez. Certo, Leonardo. Então, a comunidade Rosa Mística, para quem não conhece, tem umas áreas que é perigosas. E aí, o que foi que eu fiz? Primeiro, né, como eu mostrei lá naquele mapa, eu pontuei, né, a 50, mais ou menos, onde eu ia aplicar esse questionário, né, englobando residências que ficassem perto do Riacho das Piabas, longe de costa, de frente. E aí, algumas áreas que era perigosa, eu pedi para o pessoal da Defesa Civil ir comigo nessas áreas, né, nessas áreas que era mais perigosa. Nas demais áreas, né, eu ia uma vez na semana, eu ia mais meu esposo, e aí eu fui bem recebida, né, pela Dona Graça, que é a líder lá da comunidade. Então, eu ia eu, meu esposo, ela e a filha dela. Então, eu e ela ia por uma rua e meu marido e a filha dela ia por outra rua. E aí a gente foi bem recebido, né, por Dona Graça e pela filha dela, que teve o prazer de ir com a gente, né, aplicar esse questionário. E também a maioria dos moradores, quando eu ia, né, aplicar o questionário, era raro uma pessoa que dizia, não, eu não quero responder, não. Inclusive, teve um que estava até fumando, né? E aí eu perguntei, o que você faz na beira do riacho? Aí ele disse, eu fumo maconha. E achei que foi engraçado. Mas, assim, eu achei bastante interessante, porque uma coisa é você analisar uma área de estudo pelo computador, né? Outra coisa é você ver de perto, né, a situação e tudo mais. E eu tirei até fotos, inclusive eu não coloquei na minha dissertação, mas eu tirei fotos com alguns dos moradores. E assim, eu era mais bem recebida pelos idosos, né? Tem uma idosa que chamou eu para entrar dentro de casa e ofereceu café, água, entende? Então, foi uma experiência bastante edificadora para mim. A questão dessa população que você entrevistou, qual era a percepção deles, a questão do poder público, né? Se eles tinham esse contato com algum poder público, se eles relataram alguma coisa para você? Não, inclusive, eles têm bastante revolta. Inclusive, quando eu fui com o pessoal da Defesa Civil, tinha até uma moradora lá, ela meio que insultando o rapaz da Defesa Civil, dizendo, minha casa caiu aqui, vocês não vieram ajeitar e tudo mais, aqui a gente é esquecido, ninguém olha pra gente, nem nada. Inclusive, Dona Graça ela tem essa ligação com a igreja, meio que eles fazem um movimento lá com essa comunidade, eles dão até cesta básica para a comunidade. Inclusive, essa mesma moradora que estava brigando com o rapaz lá da Defesa Civil, na outra semana que eu fui, ela discutiu com a filha de Dona Graça, porque só eu que não recebi cesta básica, não sei o que lá. Aí tem isso, eles se mais revoltam assim, pelo poder público, porque eles se sentem desprezados, né? Tá bom, obrigado, né? Nada.
É isso. Mais alguma pergunta? Alguém queria fazer alguma colocação? Pelo jeito, não, né? Então é isso, gente. Vamos concluir, né, por aqui. Eu novamente gostaria de agradecer a presença de vocês que ficaram até agora, né, participaram desse debate, da apresentação de Roneide. Agradecer a Roneide por estar aqui também, apresentar o trabalho dela, e estava até um pouco gripada, né, Roneide, estar aqui presente aí para apresentar o trabalho. E aí na próxima semana, na próxima quarta, nós vai ter uma outra palestra, né, com uma arquiteta que vai falar sobre soluções baseadas na natureza, uma arquiteta que trabalha em escritório de paisagismo, que trabalha com paisagismo, uma arquiteta de São Paulo, e vai trazer vários projetos aí interessantes sobre drenagem sustentável, sobre soluções baseadas na natureza e paisagismo. Então, vamos ficar por aqui. Boa noite a todos e a todas, e até a próxima.